E se você descobrisse que a escolha que fez hoje pode determinar onde você estará para sempre? Pense por um instante. Quantas decisões você já tomou hoje? Acordar, levantar, escolher o que comer, para onde ir, com quem falar. Decisões pequenas, aparentemente sem importância. Mas e se eu te dissesse que existe uma escolha maior? Uma decisão que está acima de todas as outras? Uma porta que você precisa atravessar e que vai definir não apenas seus próximos dias, mas toda a sua eternidade? Essa não é uma pergunta para assustar você. É um convite para olhar mais fundo, para entender algo que Jesus revelou há mais de 2000 anos, em um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que está registrado no Sermão do Monte, o maior e mais profundo ensinamento que Jesus já deu. Foi em uma montanha, cercado por multidões que buscavam esperança, cura e direção, que Jesus abriu o coração e compartilhou verdades que ainda hoje transformam vidas. Entre tantas palavras poderosas, ele falou sobre duas portas. Duas portas que estão diante de cada um de nós, todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento, em cada decisão. E o mais impressionante é que Jesus disse algo que incomoda, que desafia, que faz a gente repensar tudo. Poucos encontram a porta certa. Poucos. Por quê? O que torna essa porta tão difícil de encontrar? E por que tantas pessoas escolhem o caminho errado? Essas são perguntas que vamos explorar juntos, e eu prometo que ao final dessa conversa, você terá uma compreensão diferente, mais profunda, mais real sobre o que significa seguir a Jesus de verdade. Feche os olhos por um momento e imagine. Você está diante de duas portas. Uma delas é enorme, larga, com um arco amplo e convidativo. A luz que sai dela é forte, quase ofuscante. Do lado de fora, há uma multidão rindo, conversando, entrando sem hesitar. Parece fácil, parece confortável, parece ser o caminho natural. Ninguém questiona, ninguém para pensar. É só entrar. Do outro lado, a outra porta. Ela é estreita, tão estreita que você precisa se curvar para passar. Não há multidões, não há barulho, poucos estão ali. Alguns olham para ela com medo, outros com dúvida. Para entrar, você precisa deixar coisas para trás. Não dá para levar tudo. Você precisa escolher. Qual porta você escolheria? Seja sincero consigo mesmo. Qual porta você tem escolhido todos os dias? Essa imagem não é apenas uma metáfora bonita. É a realidade espiritual que Jesus nos mostrou. Ele não estava falando de portas físicas. Ele estava falando de caminhos de vida, de escolhas que fazemos, de direções que tomamos. E ele foi direto, sem rodeios. Existe um caminho que parece certo, que parece bom, que parece levar à felicidade, mas no final, leva à destruição. E existe outro caminho, que exige mais, que desafia mais, que muitos evitam, mas que leva à vida verdadeira. Jesus não estava tentando complicar as coisas. Ele estava sendo honesto conosco. Ele estava nos alertando. Ele estava nos amando o suficiente para dizer a verdade, mesmo que doesse. Neste vídeo, eu quero que você descubra por que Jesus chamou esse caminho de estreito. Quero que você entenda o que significa passar por essa porta, o que precisa ser deixado para trás, e o que você vai ganhar do outro lado. Quero que você saia daqui não apenas com informação, mas com transformação, porque no final, você vai perceber que escolher a porta estreita não é perder a vida, é encontrá-la de verdade. Se você ficar comigo até o final, eu prometo que você vai sentir leveza no coração, consolo para suas dúvidas, e uma revelação espiritual que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua fé e sua jornada com Deus. Agora me deixa te contar um pouco sobre esse momento tão especial que foi o Sermão do Monte. Jesus estava no início do seu ministério. Multidões o seguiam porque viam nele algo diferente. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, falava com autoridade. As pessoas estavam cansadas de religião vazia, de líderes que colocavam fardos pesados, mas não moviam um dedo para ajudar. E então Jesus subiu em uma montanha, sentou-se e começou a ensinar. E o que ele ensinou virou o mundo de cabeça para baixo. Ele começou falando sobre as bem-aventuranças, dizendo que os pobres de espírito, os que choram, os mansos,
Os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados. Isso era estranho, contraditório. O mundo dizia que os bem-aventurados eram os ricos, os poderosos, os que nunca choravam. Mas Jesus estava mostrando um reino diferente, com valores diferentes. Ele continuou. Disse que os discípulos dele são o sal da terra e a luz do mundo. Não pessoas comuns, não pessoas que se escondem, mas pessoas que fazem diferença, que trazem sabor, que iluminam a escuridão. Jesus estava chamando pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, para serem transformadores da sociedade. E então, ele falou sobre a lei, sobre justiça, sobre o coração. Ele disse que não basta apenas não matar, tem que tirar a raiva do coração. Não basta apenas não adulterar, tem que tirar a luxúria dos pensamentos. Jesus estava mostrando que Deus não quer apenas comportamento correto por fora. Ele quer transformação por dentro. Ele quer o coração. E quanto mais Jesus falava, mais as pessoas percebiam que não conseguiam alcançar esse padrão sozinhas. Elas precisavam de Deus. Precisavam de graça. Precisavam de um Salvador. E então, perto do final desse sermão, Jesus falou sobre as duas portas. Ele sabia que depois de tudo que tinha ensinado, as pessoas teriam uma escolha a fazer. Elas podiam ouvir, se emocionar, até concordar, mas depois voltar para casa e continuar vivendo do mesmo jeito. Ou elas podiam realmente decidir seguir esse caminho, esse estilo de vida, esse reino que Jesus estava apresentando. E é aí que Jesus fala com clareza. Entrem pela porta estreita. Ele não disse, tentem entrar. Não disse, pensem sobre isso. Ele disse, entrem. É um comando. É um convite urgente. É uma decisão que não pode ser adiada. E por que a urgência? Porque a outra porta, a larga, leva à destruição. E muitos estão entrando por ela sem perceber. Vamos falar sobre essa porta larga. O que ela representa? A porta larga é o caminho da maioria. É viver de acordo com o que o mundo diz que é certo. É seguir a corrente, fazer o que todos fazem, não questionar, não se incomodar. A porta larga é confortável. Você não precisa mudar nada. Você não precisa abrir mão de nada. Você pode continuar vivendo para si mesmo, buscando seus próprios interesses, fazendo o que te agrada. E tem muita gente nesse caminho. Você nunca vai se sentir sozinho. Vai ter sempre alguém para te dizer que está tudo bem, que você está certo, que Deus entende. A porta larga é atraente porque promete liberdade sem responsabilidade. Promete prazer sem consequências. Promete felicidade sem sacrifício. Mas Jesus disse algo que dói. Esse caminho leva à destruição. Não imediatamente, não de uma vez, mas leva. É um caminho que parece bom no início, mas o fim é morte. A porta estreita é diferente. Ela é estreita porque tem condições. Você não entra nela sem mudar. Você não passa por ela carregando tudo que você sempre carregou. Tem coisas que não cabem. Orgulho não cabe. Autossuficiência não cabe. Pecado não cabe. Egoísmo não cabe. Para passar pela porta estreita, você precisa reconhecer que precisa de Jesus. Você precisa se arrepender dos seus caminhos errados. Você precisa estar disposto a seguir a Ele, não importa o custo. E por isso, poucos encontram. Não porque Deus escondeu a porta, não porque é impossível encontrar, mas porque a maioria não quer pagar o preço. A maioria quer um Jesus que se encaixe na vida delas, não uma vida que se encaixe em Jesus. Pensa comigo. Quantas vezes você já teve que escolher entre fazer o que era certo e fazer o que era fácil? Quantas vezes você sentiu Deus te chamando para uma direção, mas você escolheu outra porque parecia mais segura, mais confortável? Quantas vezes você sabia que deveria perdoar, mas segurou o rancor? Sabia que deveria falar a verdade, mas mentiu? Sabia que deveria servir, mas pensou em si mesmo primeiro? Essas são escolhas entre as duas portas. E todos os dias, a cada momento, estamos escolhendo. Não existe meio termo. Não existe ficar entre as duas portas. Ou você está em um caminho, ou você está no outro. Jesus deixou isso bem claro. Sabe o que mais me impacta nesse ensinamento? Jesus não estava tentando assustar ninguém. Ele estava amando. Ele estava sendo o melhor amigo que alguém poderia ter.
aquele que te fala a verdade mesmo quando dói. Imagine um médico que descobre que você tem uma doença grave, mas resolve não te contar para não te deixar triste. Que tipo de amor é esse? O verdadeiro amor fala a verdade. E Jesus nos amou o suficiente para dizer: o caminho que você está seguindo vai te destruir. Mas existe outro caminho. Um caminho que eu preparei para você. Um caminho onde você vai encontrar vida de verdade, propósito de verdade, paz de verdade. Sim, é estreito. Sim, vai exigir de você. Mas vale a pena. E eu, Jesus, vou caminhar com você. Agora, vamos ser práticos. Como você sabe se está na porta estreita ou na porta larga? Vou te dar alguns sinais. Se você está vivendo sua fé apenas quando é conveniente, quando não custa nada, quando ninguém está olhando, você provavelmente está na porta larga. Se você nunca teve que abrir mão de nada por causa de Jesus, nunca perdeu nada, nunca foi incompreendido, nunca sentiu o peso da cruz, talvez você nunca tenha realmente passado pela porta estreita. Se sua vida não é diferente da vida das pessoas ao seu redor que não conhecem a Jesus, se seus valores, suas prioridades, suas escolhas são as mesmas, isso é um sinal de alerta. Por outro lado, se você tem sentido uma batalha interna constante entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil, se você tem renunciado prazeres momentâneos por causa de convicções eternas, se você tem sido incompreendido ou até rejeitado por causa da sua fé, esses são sinais de que você está no caminho estreito. Se você tem buscado a Deus não apenas quando precisa de algo, mas porque genuinamente quer conhecê-lo, se você tem permitido que a palavra de Deus corrija você, desafie você, transforme você, então você está no caminho certo. E pode doer, pode ser solitário às vezes, mas é o caminho que leva à vida. Tem uma coisa importante que preciso te dizer. A porta estreita não é estreita porque Deus quer te excluir. Ela é estreita porque Deus quer te transformar. Pensa assim: quando você quer entrar em uma casa nova, você não leva o lixo da casa velha. Você não leva as coisas quebradas, as coisas que não servem mais. Você deixa para trás. E é exatamente isso que Deus está pedindo. Deixe para trás o que te impede de viver plenamente. Deixe para trás o pecado que te escraviza. Deixe para trás a máscara que você usa para fingir que está tudo bem. Deixe para trás a autossuficiência que te faz pensar que não precisa de Deus. E venha. Entre pela porta estreita. Do outro lado você não vai encontrar restrição. Você vai encontrar liberdade verdadeira. Sabe qual é uma das maiores mentiras que o mundo conta? Que liberdade é fazer o que você quer, quando quer, sem limites. Mas qualquer pessoa honesta sabe que essa liberdade é falsa. Você pode fazer o que quiser, mas não pode escapar das consequências. Você pode viver para o prazer, mas o prazer nunca satisfaz completamente. Você pode buscar sucesso, dinheiro, fama, relacionamentos, mas no final do dia, quando você está sozinho com seus pensamentos, ainda há um vazio. Porque essas coisas não foram feitas para te preencher. Só Deus pode fazer isso. E a porta estreita te leva a Ele. Vamos falar sobre obediência por um momento. Essa palavra assusta muita gente. Soa como controle, como perda de autonomia. Mas na verdade, obediência a Deus é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você obedece a Deus, você está escolhendo sabedoria em vez de ignorância. Você está escolhendo vida em vez de morte. Você está escolhendo o caminho de quem criou você e sabe exatamente como você funciona melhor. É como seguir o manual de instruções. Você pode ignorar e fazer do seu jeito, mas vai acabar quebrando as coisas. Ou você pode confiar e seguir, e ver tudo funcionar como deveria. Jesus não disse que o caminho estreito seria fácil. Ele nunca prometeu isso. Na verdade, ele prometeu o oposto. Ele disse que no mundo teríamos aflições. Ele disse para tomarmos nossa cruz diariamente. Ele disse que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo. Isso não parece muito atraente, não é? Mas é aí que está o segredo. Quando você nega a si mesmo, quando você morre para seus próprios desejos egoístas, você finalmente começa a viver de verdade. É como uma semente. Ela precisa morrer na terra para se transformar em uma árvore. Se ela se recusa a morrer, ela nunca será nada mais do que uma semente. Mas se ela aceita, ela se torna algo muito maior, muito mais bonito.
muito mais útil. Deixa eu te contar algo que pode mudar sua perspectiva. A porta estreita não é uma porta que você passa e pronto, acabou. É o início de um caminho. Um caminho que vai durar a vida toda. E nesse caminho você vai crescer. Você vai aprender. Você vai tropeçar e levantar. Você vai chorar e vai se alegrar. Você vai duvidar e vai ter certeza. Você vai se sentir fraco e vai descobrir que a força de Deus é aperfeiçoada na sua fraqueza. Esse caminho não é sobre perfeição. É sobre direção. Não é sobre nunca errar. É sobre sempre voltar para Deus quando você erra. Não é sobre ser o melhor. É sobre ser transformado pelo melhor, que é Jesus. E aqui está a parte mais linda de tudo isso. Você não caminha sozinho. A porta estreita te leva para um caminho onde Jesus está com você. Cada passo, cada dificuldade, cada vitória, Ele está ali. Ele não te chama para um caminho que Ele mesmo não andou. Ele andou primeiro. Ele sentiu a solidão. Ele sentiu a rejeição. Ele sentiu a dor. E Ele venceu. E agora Ele estende a mão para você e diz: vem comigo. Eu sei que é difícil. Eu sei que você tem medo. Mas confia em mim. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar sozinho. E no final, você vai ver que valeu a pena. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez você esteja evitando há muito tempo. Qual porta você está escolhendo? Não me diga o que você gostaria de estar escolhendo. Não me diga o que você diz aos outros que está escolhendo. Me diga, na sinceridade do seu coração, qual porta você realmente está escolhendo. Olhe para suas ações. Olhe para suas prioridades. Olhe para onde você investe seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Olhe para o que você pensa quando está sozinho. Olhe para o que você faz quando ninguém está vendo. Isso vai te mostrar a verdade. E se você perceber que tem estado na porta larga, não se desespere. Ainda dá tempo. Ainda há esperança. Jesus ainda está te chamando. A porta estreita ainda está aberta. Mas você precisa decidir. Você precisa escolher. Você precisa entrar. Vamos falar sobre o custo. Porque Jesus foi honesto sobre isso. E eu também preciso ser. Escolher a porta estreita vai te custar algo. Pode te custar relacionamentos. Tem gente que não vai entender sua decisão de seguir Jesus de verdade. Eles vão te chamar de radical, de exagerado, de fanático. Pode te custar oportunidades. Tem coisas que você vai ter que recusar porque não estão alinhadas com o reino de Deus. Pode te custar conforto, porque servir a Deus muitas vezes significa sair da sua zona de conforto e fazer coisas que você nunca imaginou. Pode te custar sua própria vontade. Porque agora não é mais sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer. Mas deixa eu te dizer o que você ganha. Você ganha paz que excede todo o entendimento. Você ganha propósito que dá sentido a cada dia. Você ganha alegria que não depende das circunstâncias. Você ganha esperança que não decepciona. Você ganha vida eterna. E no final, quando você olhar para trás, você vai perceber que o que você deixou não era nada comparado ao que você ganhou. Existe uma urgência nessa mensagem que eu não posso ignorar. Jesus não disse: eventualmente, quando você tiver tempo, pense em entrar pela porta estreita. Ele disse: entrem. Agora. Porque a porta larga está cheia de gente que achou que tinha tempo. Cheia de gente que disse: depois eu decido. Amanhã eu mudo. Um dia eu vou levar isso a sério. Mas amanhã não é garantido. Um dia pode nunca chegar. E a cada dia que passa na porta larga, mais difícil fica sair. Porque o caminho largo te acostuma com o pecado. Te faz pensar que não é tão grave assim. Te convence de que você está bem, de que Deus vai entender, de que no final tudo vai dar certo. Mas Jesus foi claro. Esse caminho leva à destruição. E Ele te ama demais para te deixar ir por esse caminho sem avisar. Sabe o que mais caracteriza quem escolhe a porta estreita? A humildade. Porque para passar por essa porta, você precisa reconhecer que sozinho você não consegue. Você precisa admitir que errou, que pecou, que se perdeu. Você precisa aceitar que precisa de um Salvador. E isso vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo diz: você é forte, você consegue, você não precisa de ninguém. Mas a verdade é que todos nós precisamos. Todos nós somos quebrados. Todos nós estamos perdidos sem Deus.
E a porta estreita é onde os humildes entram. É onde os que reconhecem sua necessidade encontram a provisão. É onde os vazios são preenchidos. É onde os perdidos são achados. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. Entender a porta estreita nos leva a olhar mais fundo para dentro de nós mesmos. Nos faz questionar não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Não apenas o que acreditamos, mas se realmente vivemos o que acreditamos. E é nesse questionamento, nessa reflexão profunda, que começa a verdadeira transformação. Porque a porta estreita não é apenas uma escolha externa, é uma mudança interna. É permitir que Deus entre nos lugares mais escondidos do seu coração, nos lugares que você nem gosta de olhar, e faça uma obra de cura, de restauração, de reconstrução. É deixar que Ele tire as máscaras, as defesas, as paredes que você construiu, e te mostre quem você realmente é, e quem você pode se tornar nele. Quando você fecha os olhos e pensa na sua vida, no que você tem construído, nas escolhas que tem feito, o que você sente? Paz ou inquietação? Satisfação ou vazio? Tem momentos em que a gente olha para tudo que conquistou, tudo que alcançou, e ainda assim há algo faltando. Há uma pergunta que não quer calar. Será que estou no caminho certo? Será que isso é tudo? Será que existe algo mais? E essas perguntas, por mais desconfortáveis que sejam, são presentes de Deus. Porque são elas que nos impedem de nos acomodar em lugares onde não deveríamos estar. São elas que nos despertam para a realidade de que fomos feitos para mais do que apenas existir. A porta estreita que Jesus falou não é só uma decisão de um momento. É uma escolha diária, constante, que se manifesta em cada pequena atitude. E aqui está algo que precisa ser dito com muita honestidade. Muitas pessoas dizem que escolheram a porta estreita, mas suas vidas contam outra história. É fácil dizer que você segue a Jesus. É fácil ir à igreja, cantar os louvores, saber as respostas certas. Mas a verdadeira pergunta é: sua vida reflete essa escolha? Quando você está sozinho, quando ninguém está vendo, quando você tem que decidir entre o certo e o conveniente, o que você escolhe? Porque é aí que a porta se revela. É aí que você descobre se realmente passou por ela, ou se ainda está parado do lado de fora olhando. A fé genuína é diferente da fé superficial. A fé superficial é aquela que serve apenas quando as coisas estão bem. Quando há bênçãos, quando há provisão, quando há saúde, ela está lá. Mas quando vem a tempestade, quando vem a provação, quando vem o deserto, ela desaparece. Porque não era fé de verdade. Era apenas interesse. Era apenas conveniência. Era apenas um seguro contra os problemas da vida. Mas a fé genuína, a fé que vem de ter passado pela porta estreita, é diferente. Ela permanece firme mesmo quando tudo desmorona. Ela confia mesmo quando não entende. Ela adora mesmo quando a vida dói. Porque essa fé não está fundamentada nas circunstâncias. Está fundamentada em quem Deus é. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito. Você realmente conhece a Deus ou apenas conhece sobre Ele? Tem uma diferença enorme entre saber informações sobre uma pessoa e realmente conhecer essa pessoa. Você pode saber o nome dela, onde ela mora, o que ela faz, mas isso não significa que você a conhece de verdade. Conhecer de verdade exige tempo, exige proximidade, exige vulnerabilidade. E com Deus é a mesma coisa. Muita gente sabe sobre Deus. Sabe que Ele criou o mundo, que Ele enviou Jesus,
que Ele é amor, mas não o conhece, não passa tempo com Ele, não conversa com Ele, não permite que Ele entre nas áreas mais íntimas da vida. E a porta estreita é o convite para esse conhecimento profundo, para essa intimidade real. A esperança em tempos difíceis é um dos maiores tesouros de quem escolhe o caminho estreito. Porque vamos ser realistas, a vida é dura. Ela não poupa ninguém. Ricos e pobres, crentes e descrentes, todos enfrentam dificuldades. Todos passam por perdas, por dores, por momentos em que parece que não vai dar. A diferença está em onde você coloca sua esperança. Se sua esperança está em dinheiro, ele pode acabar. Se sua esperança está em pessoas, elas podem te decepcionar. Se sua esperança está em saúde, ela pode falhar. Mas se sua esperança está em Deus, ela é inabalável. Porque Deus não muda. Ele não falha. Ele não desiste de você. E quando você está no caminho estreito, você aprende a colocar sua esperança no lugar certo. Mas vamos falar sobre algo difícil: a confiança em Deus quando o caminho não faz sentido. Porque tem horas que você escolhe a porta estreita, você está tentando fazer tudo certo, e mesmo assim as coisas dão errado. Você perde o emprego. Você adoece. Você vê suas orações aparentemente sem resposta. E é nessas horas que vem a tentação de questionar: será que valeu a pena? Será que eu não deveria ter escolhido o caminho mais fácil? E é exatamente nesse momento que sua fé é testada. Porque confiar em Deus é fácil quando tudo está bem. O difícil é confiar quando você não vê a saída, quando você não entende o propósito, quando você não sente a presença. Mas é aí que a confiança verdadeira se revela. É aí que você precisa se lembrar de quem Deus é, não do que você está sentindo. Tem uma coisa sobre o caminho estreito que precisa ser dita. Ele não é apertado porque Deus quer te sufocar. É apertado porque te mantém focado. No caminho largo, há 1000 distrações. Há 1000 opções. Há 1000 vozes dizendo para onde você deveria ir. E no meio de tantas vozes, você se perde. Você não sabe mais quem você é ou para onde está indo. Mas no caminho estreito, há clareza, há direção, há propósito. Você sabe que está seguindo a Jesus. Você sabe que está indo para onde Ele quer que você vá. E isso traz uma paz que o mundo não conhece. Vamos conversar sobre superação. Não aquela superação motivacional de frases bonitas em redes sociais, mas a superação real, suada, dolorida, que acontece quando você enfrenta seus demônios internos, quando você enfrenta seus vícios, seus medos, suas inseguranças, suas feridas. O caminho estreito te leva para esses lugares porque Deus quer te curar. Ele não quer que você continue carregando pesos que não são seus. Ele não quer que você continue sendo prisioneiro do seu passado. E a superação vem quando você permite que Ele entre nesses lugares escuros e faça luz. Quando você permite que Ele toque nas feridas que você escondeu por tanto tempo e as cure. O amor divino é algo que a gente fala muito, mas entende pouco. A gente acha que amor é sentimento, é emoção, é aquele calor no peito. E às vezes é. Mas o amor de Deus é muito mais do que isso. É um amor que te persegue mesmo quando você foge. É um amor que não desiste de você mesmo quando você desiste de si mesmo. É um amor que te disciplina porque quer o melhor para você. É um amor que te corrige não para te ferir, mas para te proteger. É um amor que morreu em uma cruz para que você pudesse viver. E quando você realmente entende esse amor, quando você deixa ele entrar no seu coração, você nunca mais é o mesmo. Agora, sobre redenção. Você sabe o que significa? Significa comprar de volta algo que foi perdido. Significa restaurar algo que foi quebrado. Significa dar nova vida a algo que estava morto. E é exatamente isso que Deus faz com você quando você passa pela porta estreita. Não importa o quanto você bagunçou sua vida. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quão longe você se afastou. Deus pode te redimir. Ele pode pegar todos os pedaços quebrados da sua história e criar algo lindo. Ele pode transformar sua dor em propósito. Ele pode usar até seus erros para te ensinar e te fortalecer. Mas você precisa deixar Ele fazer isso. Você precisa entregar tudo nas mãos dele e confiar no processo. E falando em entregar, precisamos conversar sobre perdão. Não é fácil perdoar, principalmente quando a ferida foi profunda.
Quando a traição foi grande, quando a dor foi intensa, a gente quer justiça. A gente quer que a pessoa que nos machucou pague pelo que fez. E é natural sentir isso. Mas o perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre você. Quando você não perdoa, você continua preso. Continua carregando o peso da mágoa, da raiva, do ressentimento. E esse peso te impede de seguir em frente. Te impede de ser livre. O perdão é você decidir soltar esse peso. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. E Deus te chama para perdoar porque Ele te perdoou primeiro. Porque você também já machucou, também já errou, também já falhou. E se Deus te perdoou, quem é você para não perdoar os outros? Mas tem um perdão ainda mais difícil do que perdoar os outros. É perdoar a si mesmo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu vergonha do que viu? Vergonha das suas escolhas, dos seus erros, das suas falhas. Quantas vezes você já se perguntou como Deus pode te amar depois de tudo que você fez? E é aí que você precisa entender algo fundamental. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. Você é filho dele. Você é criação dele. E sim, você erra. Mas o erro não define você. O que define você é que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi redimido. Você foi perdoado. E se Deus te perdoou, você não tem o direito de continuar se condenando. A cura interior é um processo, não um evento. Muita gente acha que quando aceita Jesus, tudo se resolve magicamente. As feridas somem, os traumas desaparecem, os problemas acabam. Mas não é assim que funciona. A salvação é instantânea, mas a cura é gradual. Deus vai te curando camada por camada, ferida por ferida. E às vezes dói. Porque para curar, Ele precisa tocar na ferida. Ele precisa limpar o que está infectado. Ele precisa tirar o que está impedindo a cicatrização. Mas Ele faz isso com cuidado, com amor, com paciência. E a cada dia, você vai percebendo que está mais leve, mais livre, mais inteiro. A oração e a intimidade com Deus são o combustível do caminho estreito. Você não consegue andar nesse caminho sem oração. Porque a oração não é só pedir coisas a Deus. É conversar com Ele. É ouvir Ele. É estar na presença dEle. E quando você desenvolve uma vida de oração, tudo muda. Suas prioridades mudam. Seus desejos mudam. Sua perspectiva muda. Porque você começa a ver as coisas da forma como Deus vê. Você começa a querer o que Deus quer. Você começa a amar o que Deus ama. E isso te transforma de dentro para fora. Mas deixa eu ser honesto com você. Tem dias que você não vai sentir vontade de orar. Tem dias que a oração vai parecer seca, vazia, sem sentido. E nesses dias, você ora mesmo assim. Não por sentimento, mas por obediência. Não porque está fácil, mas porque é necessário. Porque a oração não é sobre você se sentir bem. É sobre você se manter conectado com Deus. É sobre você não perder de vista o caminho. É sobre você não deixar que as vozes do mundo gritem mais alto do que a voz de Deus. O propósito de vida é algo que todo mundo busca. A gente quer saber por que nasceu, para que está aqui, qual é o sentido de tudo isso. E a resposta está na porta estreita. Porque quando você escolhe esse caminho, quando você entrega sua vida a Deus, Ele revela seu propósito. E pode não ser o que você esperava. Pode não ser glamouroso ou impressionante aos olhos do mundo. Mas vai ser significativo. Vai ser eterno. Vai ser algo que vai fazer diferença não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Porque Deus não te criou só para você. Ele te criou para ser parte do plano dele de restaurar este mundo. A gratidão é um dos sinais mais claros de quem está no caminho estreito. Porque quando você percebe de onde Deus te tirou, quando você vê o quanto Ele já fez por você, quando você entende o preço que Ele pagou pela sua salvação, você não consegue não ser grato. A gratidão muda tudo. Ela muda a forma como você vê seus problemas, porque você lembra das bênçãos. Ela muda a forma como você trata as pessoas, porque você lembra de como Deus te tratou. Ela muda a forma como você vive cada dia, porque você sabe que cada dia é um presente. A humildade é fundamental no caminho estreito, porque esse caminho não tem espaço para orgulho, não tem espaço para quem acha que é melhor do que os outros.
Não tem espaço para quem acha que merece algo. A humildade é você reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, vem de Deus. É você entender que sem Ele, você não é nada. E quando você vive em humildade, você se torna acessível. Você se torna alguém que Deus pode usar. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O serviço a Deus e ao próximo é a consequência natural de quem passou pela porta estreita. Porque quando você experimenta o amor de Deus, você quer compartilhar esse amor. Quando você é servido por Deus, você quer servir os outros. E servir não é sobre fazer grandes coisas que todo mundo vê. É sobre fazer pequenas coisas que muitas vezes ninguém nota. É sobre lavar os pés como Jesus lavou. É sobre dar um copo de água fria a quem tem sede. É sobre estar presente para quem está sofrendo. É sobre usar seus dons, seus recursos, seu tempo, não para engrandecer a si mesmo, mas para abençoar os outros. Ser sal da terra e luz do mundo não é uma opção para quem escolheu a porta estreita. É uma consequência. O sal preserva, dá sabor, faz diferença. E quando você está no caminho certo, sua presença faz diferença onde você está. Não porque você é especial, mas porque Deus está em você. A luz ilumina a escuridão. E em um mundo que está cada vez mais escuro, cada vez mais perdido, cada vez mais desesperado, você é chamado para ser luz, para mostrar um caminho melhor, para apontar para Jesus. E isso não significa ser perfeito. Significa ser autêntico. Significa viver o que você prega. Significa deixar que sua vida conte a história do que Deus fez por você. Mas vamos falar sobre os medos. Porque todo mundo que está pensando em passar pela porta estreita tem medo. Medo de perder coisas. Medo de perder pessoas. Medo de ser julgado. Medo de não conseguir. E esses medos são reais. Não adianta fingir que eles não existem. Mas aqui está a verdade. O medo não pode ser o que te impede de fazer o que é certo. O medo é natural, mas a coragem não é a ausência do medo. É agir apesar do medo. É confiar que Deus é maior do que qualquer coisa que te assusta. É lembrar que quem começou a boa obra em você vai completar. A paz interior que vem de estar no caminho certo é inexplicável. Você pode estar passando pela maior tempestade da sua vida e ainda assim ter paz. Porque sua paz não depende das circunstâncias. Depende de em quem você está confiando. O mundo busca paz em 1000 lugares errados. Busca em relacionamentos, em conquistas, em prazeres, em drogas, em terapias. E nada disso é errado, mas nada disso dá paz verdadeira. A paz verdadeira só vem de Deus. E quando você tem essa paz, quando você sabe que está nas mãos dele, nada pode te abalar de verdade. A perseverança é necessária porque o caminho estreito é longo. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E tem horas que você vai querer desistir. Vai querer voltar. Vai olhar para o caminho largo e pensar que talvez não fosse tão ruim. Mas é nesses momentos que você precisa perseverar. Não por suas próprias forças, porque você não tem, mas pela graça de Deus que te sustenta. A perseverança não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. É sobre continuar mesmo quando é difícil. É sobre não desistir mesmo quando tudo em você quer desistir. O arrependimento sincero não é só sentir remorso. É mudar de direção. É reconhecer que você estava errado e decidir fazer diferente. E o arrependimento não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo constante. Porque você vai continuar errando. Você vai continuar falhando. E cada vez que isso acontecer, você volta para Deus, se arrepende, recebe o perdão e segue em frente. O arrependimento te mantém humilde, te mantém dependente de Deus, te mantém consciente de que você precisa dele todos os dias. Deixa eu te perguntar algo. O que te impede de escolher a porta estreita? O que está te prendendo no caminho largo? É medo? É orgulho? É um relacionamento que você sabe que não é saudável, mas não quer largar? É um vício que te domina, mas você não quer admitir? É uma área da sua vida que você não quer entregar a Deus porque tem medo de perder o controle? Seja o que for, você precisa confrontar isso. Porque enquanto você não confrontar, você vai continuar preso. Você vai continuar no caminho errado.
E o tempo está passando. A transformação que acontece no caminho estreito é gradual, mas é real. Você não vai ser perfeito de um dia para o outro, mas você vai mudar. As coisas que antes te atraíam vão começar a perder o encanto. Os lugares onde você costumava ir não vão mais fazer sentido. As conversas que você costumava ter vão começar a incomodar. E no lugar disso, você vai começar a ter fome de Deus, fome da palavra, fome de oração, fome de santidade. E essa fome é sinal de que você está vivo espiritualmente. É sinal de que Deus está trabalhando em você. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem está tocando seu coração. Deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Seus comentários são importantes para mim. Conte o que você está sentindo agora. A presença do Espírito Santo é o que torna o caminho estreito possível, porque Jesus não te chamou para andar sozinho. Ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar com você, te guiar, te ensinar, te fortalecer. E é o Espírito que te convence do pecado. É o Espírito que te lembra das palavras de Jesus. É o Espírito que te dá poder para resistir à tentação. É o Espírito que produz frutos em você: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você não consegue produzir esses frutos sozinho. É obra do Espírito em você. Existe um momento na jornada de todo aquele que escolhe a porta estreita em que a realidade do que foi escolhido se torna clara. Não é mais apenas uma ideia bonita, um conceito espiritual, uma decisão emocional tomada em um culto ou depois de assistir um vídeo. É algo concreto, palpável, que afeta cada área da sua vida. E é nesse momento que as lutas começam a aparecer de verdade. Porque uma coisa é dizer que você escolheu seguir a Jesus. Outra coisa completamente diferente é viver isso quando tudo ao seu redor está desmoronando, quando as pessoas que você ama não entendem suas escolhas, quando você se sente mais sozinho do que nunca. Jesus não escondeu essa realidade. Aliás, logo depois de falar sobre a porta estreita, ele contou outra história no mesmo sermão. Uma história sobre dois homens que construíram casas. Um deles construiu sua casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. E quando vieram as tempestades, e vieram para os dois, a diferença ficou evidente. A casa construída sobre a rocha permaneceu firme. A casa construída sobre a areia desmoronou completamente. E então Jesus deixou claro o significado. Quem ouve as palavras dele e as pratica é como o homem prudente que construiu sobre a rocha. Quem ouve, mas não pratica, é como o insensato que construiu sobre a areia. Percebe a conexão? A porta estreita e a casa sobre a rocha são a mesma mensagem com imagens diferentes. Escolher a porta estreita é escolher construir sua vida sobre o fundamento certo. É escolher obedecer a Jesus, não apenas admirá-lo. É escolher viver o que ele ensinou, não apenas concordar intelectualmente. E aqui está o ponto crucial. As tempestades vão vir. Para todo mundo. Não importa se você escolheu a porta estreita ou a porta larga. Não importa se você construiu sobre a rocha ou sobre a areia. As tempestades não fazem distinção. A chuva cai sobre justos e injustos. Os ventos batem nas duas casas. A diferença não está em evitar as tempestades, mas em permanecer de pé quando elas passam. Vamos conversar sobre essas tempestades de forma real, sem romantizar. A tempestade pode ser uma doença inesperada que muda todos os seus planos. Pode ser a perda de alguém que você ama e que você achava que estaria com você para sempre. Pode ser a traição de uma pessoa em quem você confiava completamente. Pode ser a perda do emprego que te dava segurança financeira. Pode ser um diagnóstico que te assusta. Pode ser um filho que se afasta. Pode ser um casamento que está ruindo. Pode ser uma crise de fé onde você questiona tudo que sempre acreditou. As tempestades assumem muitas formas, mas todas têm algo em comum. Elas revelam sobre o que você construiu sua vida. E aqui está algo que dói, mas precisa ser dito. Muitas pessoas descobrem tarde demais que construíram sobre a areia. Elas viveram anos achando que estavam bem, achando que sua fé era sólida, achando que quando viesse a dificuldade, elas estariam preparadas.
Mas quando a tempestade chegou, tudo desmoronou. A fé que parecia forte era na verdade superficial. As convicções que pareciam firmes eram na verdade frágeis. E o pior, algumas dessas pessoas frequentavam igreja. Algumas até serviam. Algumas conheciam a Bíblia de cor. Mas conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Fazer coisas religiosas não é o mesmo que ter um relacionamento real com Jesus. Deixa eu te contar algo sobre a rocha. Construir sobre a rocha é mais difícil do que construir sobre a areia. A areia é macia, fácil de cavar, rápida de trabalhar. Você constrói mais rápido, gasta menos energia, vê resultados imediatos. A rocha é dura. Você precisa cavar fundo. Precisa se esforçar. Demora mais. Cansa mais. E enquanto você está cavando, outros já terminaram suas casas na areia e estão descansando. Eles te olham e acham que você é tolo por trabalhar tanto. Acham que você está perdendo tempo. Acham que você está exagerando. Mas você continua, porque você sabe que não está construindo para impressionar ninguém. Você está construindo para durar. Construir sobre a rocha significa fundamentar sua vida na palavra de Deus, não nas opiniões do mundo. Significa tomar decisões baseadas no que Deus diz, não no que é popular ou conveniente. Significa dizer não quando todo mundo está dizendo sim. Significa ficar quando todo mundo está indo embora. Significa confiar quando todo mundo está duvidando. E isso não é fácil. Isso te coloca em conflito com a cultura, com a sociedade, às vezes até com sua própria família. Mas é o único fundamento que aguenta quando a tempestade vem. Tem uma dor específica que quem escolhe o caminho estreito sente e que precisa ser reconhecida: a dor da incompreensão. Quando você decide levar sua fé a sério, quando você decide que não vai mais viver de qualquer jeito, quando você estabelece limites baseados nos princípios de Deus, nem todo mundo vai entender. Aliás, muitos não vão entender. Seus amigos podem começar a te achar chato, radical, careta. Sua família pode achar que você está exagerando, que está se tornando fanático. Colegas de trabalho podem fazer piadas sobre sua fé. E essa rejeição dói. Porque a gente quer ser aceito. A gente quer pertencer. A gente quer que as pessoas que amamos nos entendam e nos apoiem. Mas aqui está a verdade que você precisa abraçar. Jesus foi incompreendido. Sua própria família achou que ele estava louco. Seus amigos o abandonaram na hora mais difícil. As multidões que o seguiam quando ele fazia milagres o rejeitaram quando ele falou verdades difíceis. E ele te disse que se fizeram isso com ele, vão fazer com você também. Então, quando você se sentir incompreendido, quando você se sentir rejeitado por causa da sua fé, lembre-se que você está em boa companhia. Você está experimentando o que Jesus experimentou. E ele entende sua dor porque ele passou por isso primeiro. A solidão do caminho estreito é real. Jesus disse que o caminho é estreito e poucos o encontram. Isso significa que você não vai ter muita companhia. Enquanto o caminho largo está cheio de gente, rindo, conversando, se divertindo, o caminho estreito às vezes parece vazio. Você olha ao redor e parece que está sozinho. Parece que todo mundo fez outras escolhas. Parece que você é o único que está levando isso a sério. E tem momentos em que você se pergunta se não está sendo tolo, se não está perdendo a vida, se não deveria relaxar um pouco e aproveitar como os outros estão aproveitando. Mas então você precisa lembrar que você não está sozinho de verdade, porque Jesus está com você. E tem outros no caminho também, mesmo que você não os veja sempre. Tem uma família espiritual, uma comunhão de pessoas que também escolheram a porta estreita, que também estão construindo sobre a rocha, que também estão dispostas a pagar o preço. E quando você encontra essas pessoas, quando você se conecta com eles, há um reconhecimento mútuo. Vocês não precisam explicar muito. Vocês entendem as lutas uns dos outros porque estão lutando as mesmas batalhas. O medo é outra tempestade que todos enfrentamos. Medo do futuro. Medo de perder o controle. Medo de que Deus te peça algo que você não quer dar. Medo de não ser forte o suficiente para esse caminho. Medo de falhar. Medo de decepcionar a Deus. E todos esses medos são amplificados quando você está no caminho estreito porque agora você está consciente de que suas escolhas importam.
de que você é responsável, de que você não pode mais viver no piloto automático. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o medo. Ele não vem de Deus. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Quando o medo vier, e ele vai vir, você precisa confrontá-lo com a verdade. A verdade é que Deus está no controle. A verdade é que Ele te ama com amor eterno. A verdade é que Ele prometeu nunca te abandonar. A verdade é que Ele pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O medo grita alto, mas a verdade de Deus é mais forte. E cada vez que você escolhe crer na verdade, em vez de ceder ao medo, você está fortalecendo sua fé, está firmando sua casa sobre a rocha, está se tornando mais maduro espiritualmente. Agora vamos falar sobre algo que muitos preferem evitar: as feridas do passado. Todo mundo carrega feridas. Feridas de rejeição, de abuso, de abandono, de palavras cruéis que foram ditas, de amor que nunca foi dado, de sonhos que foram quebrados. E essas feridas não desaparecem só porque você escolheu seguir a Jesus. Elas precisam ser curadas. E a cura dói. Porque para curar, é preciso primeiro limpar a ferida, tirar a infecção, remover o que está impedindo a cicatrização. E esse processo é doloroso. Deus não tem medo das suas feridas. Ele não se afasta quando vê o quanto você está machucado. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele entra nos lugares mais escuros da sua alma, nos lugares que você tem vergonha de mostrar para qualquer pessoa, e Ele traz luz. Ele traz cura. Ele traz restauração. Mas você precisa deixá-lo entrar. Você precisa parar de esconder, parar de fingir que está tudo bem, parar de enterrar a dor no fundo do coração esperando que ela desapareça sozinha. Ela não vai desaparecer. Ela vai continuar te afetando, te controlando, te limitando, até que você enfrente e permita que Deus cure. A redenção é a especialidade de Deus. Ele pega coisas quebradas e as restaura. Ele pega vidas destruídas e as reconstrói. Ele pega histórias de dor e as transforma em testemunhos de vitória. Não existe nada na sua vida que seja irreparável para Deus. Não existe erro que seja grande demais. Não existe pecado que seja imperdoável, exceto a rejeição contínua do próprio Jesus. E isso significa que não importa o que você fez, não importa onde você esteve, não importa o quanto você se afastou, Deus ainda pode redimir você. Ele ainda pode usar você. Ele ainda tem planos para você. Mas a redenção exige que você entregue tudo a Ele. Você não pode segurar pedaços da sua vida e esperar que Deus restaure o resto. Você não pode dizer: Deus, eu te dou essa área, mas essa outra eu quero manter o controle. Não funciona assim. Ou você entrega tudo, ou você não entregou nada de verdade. E entregar assusta, porque significa abrir mão do controle. Significa confiar que Deus sabe o que está fazendo mesmo quando você não entende. Significa aceitar que os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos. A presença do Espírito Santo no caminho estreito não é opcional, é essencial. Você não consegue andar nesse caminho sozinho. Você não tem força suficiente. Você não tem sabedoria suficiente. Você não tem resistência suficiente. Mas o Espírito Santo tem. E quando você permite que ele te encha, que ele te guie, que ele te fortaleça, você descobre que é capaz de coisas que nunca imaginou. Você resiste a tentações que antes te dominavam. Você perdoa ofensas que antes te destruíam. Você ama pessoas que antes te irritavam. Você tem paz em meio ao caos. E tudo isso não é por sua capacidade. É pela presença do Espírito em você. O Espírito Santo te convence do pecado. E isso é um presente, não uma condenação. Quando você sente aquele incômodo no coração depois de fazer algo errado, quando você sente aquele alerta antes de tomar uma decisão ruim, é o Espírito trabalhando. E você pode ignorar essa voz, pode endurecer seu coração, pode resistir. Mas cada vez que você faz isso, fica um pouco mais difícil ouvir da próxima vez. Por isso é tão importante ser sensível ao Espírito, obedecer prontamente, responder rapidamente quando ele fala. Vamos conversar sobre algo prático. Como ser sal da terra e luz do mundo quando você está em uma tempestade. Porque é fácil ser exemplo quando tudo está bem.
Quando você está sendo abençoado, quando sua vida parece perfeita. Mas e quando você está sofrendo? E quando você está passando pela maior dificuldade da sua vida? Como você reflete Jesus nessas horas? A resposta é: pela forma como você responde. O mundo está observando não quando você está no topo, mas quando você está no vale. Eles querem ver se sua fé é real quando a vida fica difícil. Se você responde à dor com amargura, você não é diferente de quem não conhece a Deus. Se você responde à injustiça com vingança, você não está sendo luz. Se você responde à decepção com desespero, você não está sendo sal. Mas se você responde à dor com esperança, se você responde à injustiça com perdão, se você responde à decepção com fé, então você está mostrando algo sobrenatural. Você está mostrando que existe um Deus que sustenta, que consola, que transforma. E as pessoas notam isso. Elas podem não dizer nada, mas elas estão observando. E sua vida nas tempestades pode ser o que leva alguém a considerar a Jesus. Tem uma verdade sobre o caminho estreito que precisa ser dita. Você vai tropeçar, você vai falhar, você vai cair. E quando isso acontecer, o inimigo vai sussurrar que você não presta, que você é um fracasso, que você deveria desistir. Mas cair não significa que você saiu do caminho. Significa apenas que você é humano. A diferença entre quem está no caminho estreito e quem está no caminho largo não é que um nunca cai e o outro sempre cai. É que um levanta e continua, o outro fica caído. Quando você tropeçar, e você vai tropeçar, levante. Confesse seu pecado. Receba o perdão. E siga em frente. Não fique remoendo, não fique se condenando, não fique parado na culpa. Levante e continue. A disciplina espiritual é fundamental para permanecer firme. Não estou falando de religiosidade vazia, de rituais sem significado, de fazer coisas para impressionar os outros. Estou falando de hábitos intencionais que te mantêm conectado a Deus. Ler a Bíblia não porque você tem que fazer, mas porque você precisa ouvir a voz de Deus. Orar não porque é obrigação, mas porque você não consegue viver sem conversar com Ele. Jejuar não para manipular Deus, mas para crucificar a carne e aguçar seu espírito. Congregar não por tradição, mas porque você precisa da comunhão com outros crentes. Essas disciplinas são como exercícios físicos. No início, são difíceis. Você não vê resultados imediatos. Parece que não está fazendo diferença. Mas com o tempo, com consistência, você começa a ver mudanças. Você fica mais forte espiritualmente. Você resiste melhor às tentações. Você discerne melhor a voz de Deus. Você se torna mais parecido com Jesus. E quando a tempestade vier, você não será pego de surpresa. Você já terá construído a resistência necessária para enfrentar. Deixa eu te perguntar algo. Você está construindo ou apenas morando? Muita gente para de construir depois de um tempo. Eles fizeram uma oração de entrega, foram batizados, começaram a frequentar a igreja e então pararam. Eles acham que já fizeram o suficiente. Eles estão apenas morando na fé que construíram há anos. Mas a fé não é estática, é dinâmica. Ou você está crescendo, ou você está murchando. Não existe ficar parado espiritualmente. E se você não está intencionalmente construindo, fortalecendo, aprofundando sua fé, então quando a tempestade vier, você vai descobrir que sua casa não é tão forte quanto você pensava. A palavra de Deus é a rocha. Tudo mais pode mudar, mas a palavra permanece. Tendências mudam, culturas mudam, opiniões mudam. Até a ciência muda conforme novas descobertas são feitas. Mas a palavra de Deus é eterna. O que ela diz hoje é o que ela sempre disse e sempre dirá. E quando você fundamenta sua vida na palavra, quando você toma decisões baseadas no que Deus disse, não no que o mundo diz, você está construindo sobre a rocha. Você está se posicionando em um fundamento que não se move. Não importa o quanto o mundo ao seu redor trema. Mas aqui está o desafio. A palavra de Deus nem sempre diz o que você quer ouvir. Às vezes ela te confronta. Às vezes ela te corrige. Às vezes ela te pede para mudar algo que você não quer mudar. E é aí que você descobre se realmente está comprometido. Porque é fácil amar a palavra quando ela te conforta. Mas e quando ela te incomoda? E quando ela te chama para um padrão mais alto?
E quando ela expõe seus pecados, você ainda a aceita? Você ainda se submete a ela? Tem uma diferença crucial entre ouvir e obedecer. Jesus não disse que quem ouve suas palavras está construindo sobre a rocha. Ele disse que quem ouve e pratica está construindo sobre a rocha. Você pode ouvir sermões todos os domingos. Pode assistir vídeos cristãos todos os dias. Pode ler a Bíblia de capa a capa várias vezes. Mas se você não está praticando o que ouve, se você não está aplicando o que lê, se sua vida não está mudando por causa da palavra, então você está apenas acumulando conhecimento. E conhecimento sem obediência é perigoso porque te dá a ilusão de que você está bem quando na verdade você não está. A obediência é onde a fé se torna real. É fácil dizer que você confia em Deus quando Ele não está te pedindo nada difícil. Mas quando Ele te pede para perdoar quem não merece, para dar quando você mal tem, para ir onde você não quer, para esperar quando você quer agir, é aí que a obediência se torna difícil. É aí que você descobre se sua fé é genuína. Porque obediência é amor em ação. Jesus disse: se você me ama, obedece meus mandamentos. Não é sobre legalismo, é sobre relacionamento. Quando você ama alguém de verdade, você quer agradá-lo. E quando você ama a Deus de verdade, você quer obedecê-lo. Deixe sua curtida neste vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Seus comentários são importantes. Conte o que Deus está falando ao seu coração. Agora vamos falar sobre restauração de uma forma mais profunda. Restaurar não é apenas consertar o que está quebrado. É fazer algo melhor do que era antes. Quando Deus restaura sua vida, Ele não te leva de volta ao que você era. Ele te leva para frente, para algo novo, algo melhor. Ele usa até suas falhas, até seus erros, até seus piores momentos para te moldar e te preparar para o propósito dele. E isso é incrível quando você para pensar. Nada é desperdiçado na economia de Deus, nem mesmo sua dor. Pensa em José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso injustamente. Anos de sofrimento que ele não mereceu. Mas no final, Deus usou tudo aquilo para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras. E José pôde dizer aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa é a redenção em ação. Isso é construir sobre a rocha. Porque mesmo quando tudo desmoronava ao redor de José, sua fé permanecia firme. Ele continuou confiando, continuou fazendo o certo, continuou crendo que Deus estava no controle. Você está no meio de algo que não faz sentido? Você está enfrentando uma situação que parece injusta, que parece sem propósito? Talvez Deus esteja te posicionando. Talvez Ele esteja te preparando para algo que você nem imagina ainda. Talvez o que parece o fim seja na verdade o começo. Mas você só vai ver isso se permanecer firme, se continuar confiando, se não abandonar o caminho quando fica difícil. A tempestade não dura para sempre, mas o que você constrói durante a tempestade determina quem você será depois dela. A comunhão com outros crentes é essencial no caminho estreito. Você não foi chamado para ser um lobo solitário. Você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo. E assim como seu corpo físico precisa de todas as partes funcionando juntas, o corpo espiritual também precisa. Você precisa dos outros, e os outros precisam de você. Seus dons, suas experiências, até suas lutas podem encorajar e fortalecer alguém. E você também precisa ser encorajado e fortalecido por outros. Mas deixa eu ser honesto sobre comunhão. Não é sempre fácil. Porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas. Você vai se decepcionar. Alguém vai te magoar. Alguém vai te julgar. E você vai ter que escolher entre usar isso como desculpa para se isolar, ou usar isso como oportunidade para praticar perdão, graça e amor. A comunhão real não é apenas celebrar juntos quando tudo está bem. É chorar juntos quando tudo está mal. É carregar os fardos uns dos outros. É confessar falhas e orar uns pelos outros. É ser vulnerável e autêntico. Não fingir que você tem tudo resolvido. Tem algo sobre as tempestades que Jesus deixou claro na parábola. Elas revelam:
A casa sobre a areia parecia boa até que a tempestade veio. Ela pode até ter sido bonita, bem decorada, confortável, mas não tinha fundamento. E quando a tempestade veio, desmoronou. Quantas vidas são assim? Por fora, tudo parece bem. Nas redes sociais, é tudo perfeito, mas por dentro, está vazio. E quando vem a crise, quando vem a provação, tudo se revela. As máscaras caem. As aparências não sustentam mais. E a pessoa descobre que não tem nada real, nada sólido, nada que realmente sustente. A casa sobre a rocha pode não parecer tão impressionante. Pode ser mais simples, mais humilde. Mas quando a tempestade vem, ela permanece. E no final, o que importa não é quão bonita sua casa parecia, mas se ela ficou de pé ou não. O que importa não é quantas pessoas admiravam sua vida, mas se sua vida tinha substância. O que importa não é quão bem você fingiu, mas quão real você era. A renúncia é parte inseparável do caminho estreito. Jesus foi claro sobre isso. Se alguém quer vir após ele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Negar a si mesmo não significa anular sua personalidade ou seus dons. Significa renunciar ao controle, renunciar à sua agenda, renunciar aos seus planos quando eles conflitam com os planos de Deus. Significa dizer não aos seus desejos egoístas. Significa escolher a vontade de Deus mesmo quando é oposta à sua vontade. E carregar a cruz não é apenas suportar dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. Carregar a cruz é escolher sofrer por causa de Jesus, por causa do reino, por causa da justiça. É aceitar que seguir a Jesus pode te custar algo. Pode te custar relacionamentos, reputação, conforto, segurança. Mas Jesus disse que quem perde a vida por causa dele, esse a encontra. Você só descobre o que é viver de verdade quando você morre para si mesmo. Parece contraditório, mas é a verdade do reino. Quando Jesus falou sobre construir sobre a rocha, ele estava se referindo a si mesmo. Ele é a rocha. Não é uma doutrina. Não é uma denominação. Não é um sistema religioso. É uma pessoa. É Jesus. E construir sua vida sobre ele significa fazer dele o centro de tudo. Significa que ele não é apenas uma parte da sua vida. Ele é a vida. Significa que todas as suas decisões passam por ele. Todas as suas prioridades são definidas por ele. Todos os seus relacionamentos são filtrados por ele. Ele não é um compartimento da sua vida que você visita aos domingos. Ele é o Senhor de toda a sua vida, todos os dias. E isso assusta muita gente, porque parece que você está perdendo sua liberdade, sua autonomia, seu direito de escolher. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, quando você constrói sobre ele, você finalmente é livre. Livre das expectativas sufocantes do mundo. Livre da necessidade de provar seu valor. Livre da escravidão do pecado. Livre do medo da morte. Porque você sabe quem você é nele. Você sabe de onde você veio e para onde está indo. Você sabe que sua vida tem significado eterno. Agora chegou o momento em que tudo começa a fazer sentido. Todas as perguntas que foram levantadas, todas as dúvidas que surgiram, todos os questionamentos que te fizeram refletir até aqui, agora encontram sua resposta. E a resposta é mais simples e mais profunda do que você imagina. A porta estreita não é um conjunto de regras impossíveis de seguir. Não é uma lista de coisas que você precisa fazer para merecer o amor de Deus. Não é um padrão inatingível que te faz sentir sempre insuficiente. A porta estreita tem um nome, e esse nome é Jesus. Quando Jesus disse para entrarmos pela porta estreita, ele não estava apontando para um caminho teórico ou abstrato. Ele estava apontando para si mesmo. Ele disse em outro momento: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Você entende o que isso significa? Significa que a porta não é algo, é alguém. É uma pessoa. É Jesus. E passar pela porta estreita é escolher Jesus como seu Salvador, seu Senhor, seu caminho, sua verdade, sua vida. É reconhecer que sem Ele você está perdido, mas com Ele você é encontrado. É entender que suas próprias obras, seus próprios esforços, sua própria bondade
nunca serão suficientes para te salvar. Mas Jesus é suficiente. Ele sempre foi suficiente. E isso muda tudo. Porque de repente você percebe que não se trata de você ser bom o bastante. Se trata de você aceitar que Ele já foi bom o bastante por você. Não se trata de você merecer. Se trata de você receber o que você não merece, mas que foi comprado para você com o sangue mais precioso que já existiu. Não se trata de você alcançar Deus através dos seus esforços. Se trata de você aceitar que Deus desceu até você, porque você nunca conseguiria subir até Ele. E essa é a revelação mais libertadora que alguém pode ter. Você não precisa se esforçar para ser digno do amor de Deus. Você já é amado, incondicionalmente, eternamente, profundamente. A porta é estreita porque só cabe Jesus. Você não pode entrar por ela carregando sua autossuficiência, seu orgulho, sua ideia de que você consegue sozinho. Você não pode entrar por ela trazendo seus ídolos, seus vícios, seus pecados favoritos. Você não pode entrar por ela mantendo o controle da sua vida. A porta é estreita porque exige que você solte tudo isso e agarre apenas em Jesus. Exige que você reconheça que precisa dele, que você não consegue sem ele, que ele é tudo e você, sozinho, não é nada. E isso é difícil para o orgulho humano. Por isso poucos encontram, não porque a porta está escondida, mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço de passar por ela. Mas do outro lado dessa porta, há algo que nem pode ser totalmente descrito com palavras. A vida. Vida verdadeira, abundante, plena. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito. Não uma vida sem dor, mas uma vida com significado. Não uma vida sem lutas, mas uma vida com vitória garantida. Porque quando você está com Jesus, quando você escolheu a porta estreita, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada. Nada pode te arrancar das mãos de Deus quando você está seguro nele. Sabe o que é mais incrível? Jesus não apenas te chama para passar pela porta. Ele te capacita para passar. Ele te dá a fé necessária. Ele te dá a força necessária. Ele te dá a coragem necessária. Porque ele sabe que você não tem isso sozinho. E ele não espera que você tenha. Ele apenas espera que você reconheça que precisa dele e que venha. Venha como está, quebrado, ferido, confuso, cansado, perdido. Venha com suas falhas, com suas dúvidas, com seus medos. Ele não te rejeita. Ele te recebe. E quando você passa por essa porta, quando você escolhe Jesus, ele começa uma obra de transformação em você que vai durar para sempre. A transformação não é instantânea em tudo, mas é real. Você não acorda no dia seguinte sendo perfeito, mas você acorda diferente. Há uma paz no seu coração que não estava ali antes. Há uma esperança que não depende das circunstâncias. Há uma certeza de que você não está mais sozinho. E com o tempo, você vai percebendo mudanças. Coisas que antes te dominavam começam a perder poder. Pensamentos que antes te atormentavam começam a ser substituídos pela verdade de Deus. Relacionamentos que eram tóxicos começam a ser curados ou encerrados. Prioridades que estavam invertidas começam a se alinhar. E você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Porque Jesus está trabalhando em você. E aqui está algo fundamental que você precisa entender. O plano de Deus para você é bom. Não é um plano para te punir, para te restringir, para te fazer infeliz. É um plano para te prosperar, para te dar futuro e esperança. É um plano que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Um plano que leva em conta cada detalhe da sua vida, cada experiência que você passou, cada ferida que você carrega, cada dom que você tem. Deus não desperdiça nada. Ele usa tudo para te moldar, para te preparar, para te posicionar exatamente onde você precisa estar. Às vezes você não vai entender o plano. Às vezes vai parecer que as coisas estão dando errado, que Deus esqueceu de você, que suas orações não estão sendo ouvidas. Mas nesses momentos, você precisa lembrar quem Deus é. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é sábio, Ele vê o que você não vê.
Ele sabe o que você não sabe. E Ele está trabalhando todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando você não consegue ver, Ele está agindo. Mesmo quando você não consegue entender, Ele tem um propósito. E no tempo dele, tudo vai fazer sentido. A confiança no plano de Deus não é cega. É fundamentada em quem Ele é e no que Ele já fez. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus pendurado ali, sangrando, sofrendo, morrendo. Naquele momento, parecia que tudo estava perdido. Parecia que o mal tinha vencido. Parecia o fim. Mas 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A morte foi vencida. O pecado foi derrotado. O que parecia o maior fracasso era, na verdade, a maior vitória da história. E se Deus foi capaz de transformar a cruz em ressurreição, Ele é capaz de transformar qualquer situação na sua vida. O fortalecimento espiritual que vem de estar no caminho certo é algo que você só entende quando experimenta. Há uma firmeza que não depende das suas emoções. Há uma estabilidade que não depende das suas circunstâncias. Você pode estar passando pela tempestade mais violenta da sua vida e ainda assim ter uma âncora que te mantém firme. Essa âncora é Jesus. E quanto mais você caminha com Ele, quanto mais você conhece Ele, quanto mais você confia nele, mais forte você fica. Não por sua própria força, mas pela força dele em você. E aqui está uma verdade poderosa. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus, cada vez que você escolhe fazer o certo mesmo quando é difícil, cada vez que você resiste à tentação, cada vez que você perdoa quando não quer perdoar, cada vez que você confia quando não consegue ver, você está sendo fortalecido. Você está construindo músculo espiritual. E na próxima vez que vier uma provação, você vai estar mais preparado. Não porque você é forte, mas porque Deus está te fortalecendo. A esperança que você tem em Cristo não é um otimismo vazio. Não é um pensamento positivo que ignora a realidade. É uma certeza fundamentada em promessas eternas. É saber que não importa o que aconteça aqui, você tem um futuro garantido. Um futuro com Deus, sem dor, sem lágrimas, sem morte, sem sofrimento. Um futuro onde tudo é restaurado, onde tudo é novo, onde tudo é perfeito. E essa esperança não é apenas para depois que você morrer. Ela te sustenta agora. Ela te dá forças para continuar agora. Ela te dá alegria no meio do sofrimento agora. Porque você sabe que isso aqui não é tudo. Você sabe que o melhor ainda está por vir. Mas enquanto você está aqui, enquanto você está nesta vida, Deus tem um propósito para você. Você não está apenas esperando o céu. Você está vivendo o reino aqui e agora. E parte desse propósito é ser sal da terra e luz do mundo. É fazer diferença onde você está. É ser a presença de Jesus para as pessoas ao seu redor. E isso não é um fardo pesado. É um privilégio. É uma honra. É a forma como Deus escolheu operar neste mundo. Através de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias porque Ele vive nelas. Pensa no impacto que você pode ter. Não pelas grandes coisas que você faz, mas pelas pequenas. Um sorriso genuíno para alguém que está tendo um dia difícil. Uma palavra de encorajamento para alguém que está desistindo. Um ato de bondade para alguém que não merece. Um perdão para alguém que te machucou. Uma oração por alguém que está sofrendo. Essas coisas parecem pequenas, mas têm poder eterno. Porque quando você faz isso, você não está apenas sendo legal. Você está sendo Jesus para aquela pessoa. Você está mostrando o amor de Deus de forma tangível. E você nunca sabe o impacto que isso pode ter. A alegria em Cristo é diferente da felicidade que o mundo oferece. A felicidade do mundo depende das circunstâncias. Quando tudo está bem, você é feliz. Quando as coisas vão mal, você fica triste. Mas a alegria em Cristo é profunda demais para ser afetada por circunstâncias externas. É uma alegria que vem de saber quem você é em Cristo, de saber que você é amado, aceito, perdoado, redimido, adotado, herdeiro. É uma alegria que vem de ter um relacionamento real com o Criador do universo. É uma alegria que o mundo não pode dar e não pode tirar. E essa alegria não significa que você nunca vai estar triste. Significa que mesmo na tristeza, há algo no fundo do seu coração que não se apaga. Uma chama que continua acesa, mesmo quando tudo ao redor está escuro.
Porque você sabe que Deus está com você. Você sabe que Ele está segurando você. Você sabe que Ele vai te sustentar. E isso faz toda a diferença. Agora, vamos falar sobre algo muito prático. Como é viver no caminho estreito todos os dias. Porque uma coisa é ter uma experiência emocional. É tomar uma decisão em um momento de emoção. Outra coisa é viver isso consistentemente. E a verdade é que viver no caminho estreito exige disciplina. Não uma disciplina religiosa, legalista, sufocante, mas uma disciplina amorosa que nasce do desejo de estar perto de Deus, de conhecê-lo mais, de se tornar mais parecido com Jesus. Isso significa começar o dia com Deus. Antes de olhar o celular, antes de checar as notícias, antes de se preocupar com tudo o que precisa fazer, passar tempo com Ele, ler sua palavra, orar, ouvir sua voz. E no início pode parecer difícil. Você pode não sentir nada. Pode parecer que está só falando sozinho. Mas continue, porque não é sobre sentir. É sobre obedecer. É sobre priorizar. É sobre dizer a Deus: você é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Significa também vigiar seus pensamentos. Porque a batalha começa na mente. Se você permite que pensamentos negativos, pensamentos de dúvida, pensamentos de medo, pensamentos impuros dominem sua mente, você vai acabar agindo baseado nesses pensamentos. Mas se você leva todo pensamento cativo à obediência de Cristo, se você escolhe pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, você vai descobrir que sua vida começa a refletir esses pensamentos. Significa guardar seu coração. Porque tudo o que você faz flui do seu coração. Se seu coração está cheio de amargura, suas ações vão ser amargas. Se seu coração está cheio de amor, suas ações vão ser amorosas. E guardar o coração significa ter cuidado com o que você permite entrar. O que você assiste, o que você lê, o que você escuta, com quem você passa tempo. Tudo isso afeta seu coração. Então seja intencional. Escolha coisas que edificam, que aproximam você de Deus, que te fazem crescer. Significa também estar em comunhão. Você não foi feito para caminhar sozinho. Você precisa de outros crentes. Você precisa de pessoas que vão te encorajar quando você está fraco, que vão te confrontar quando você está errado, que vão celebrar com você quando Deus te abençoa, que vão chorar com você quando você sofre. Não isole-se. Não seja um cristão solitário. Encontre uma igreja onde a palavra é pregada com fidelidade, onde o Espírito está presente, onde o amor é genuíno, e se comprometa. Esteja presente. Sirva. Contribua. E significa viver com propósito. Cada dia é uma dádiva. Cada momento é uma oportunidade. Você não está aqui por acaso. Deus te colocou onde você está, com as pessoas que você conhece, com os dons que você tem, por uma razão. E essa razão é glorificá-lo. É fazer sua vontade. É avançar seu reino. Então, não desperdice sua vida em coisas que não vão importar na eternidade. Invista no que é eterno. Relacionamentos, caráter, reino de Deus. A paz que vem de estar no caminho certo é algo que transcende o entendimento. Paulo disse que é uma paz que excede todo entendimento. Não faz sentido lógico. Você deveria estar ansioso, mas está em paz. Você deveria estar desesperado, mas está calmo. Você deveria estar com medo, mas está confiante. E quando as pessoas veem isso em você, elas ficam intrigadas. Elas querem saber de onde vem essa paz. E isso te dá a oportunidade de falar sobre Jesus, de compartilhar a razão da esperança que há em você. Agora vamos falar sobre algo que talvez seja o mais importante: a certeza da salvação. Quando você passa pela porta estreita, quando você entrega sua vida a Jesus, quando você crê nele, você é salvo. Não talvez. Não esperamos que sim. Você é salvo. Completamente. Eternamente. Irreversivelmente. E essa salvação não depende de você manter-se salvo. Depende de Jesus, que te salvou e que te guarda. Você está seguro nas mãos dele e ninguém pode te arrancar de lá. Isso não significa que você pode viver de qualquer jeito. Não é uma licença para pecar, mas é uma garantia de que seu destino eterno está seguro.
E isso muda tudo. Porque agora você não obedece a Deus por medo de perder a salvação. Você obedece por amor, por gratidão, por desejo de agradá-lo. Você não serve a Deus para ganhar algo. Você serve porque já ganhou tudo em Cristo. Você não luta para ser aceito. Você luta porque já é aceito. E essa liberdade é transformadora. A gratidão se torna seu estilo de vida. Porque quanto mais você entende o que foi feito por você, quanto mais você percebe de onde Deus te tirou, quanto mais você reconhece as bênçãos que Ele derrama sobre você todos os dias, você não consegue não ser grato. E a gratidão muda sua perspectiva. Você para de focar no que não tem e começa a agradecer pelo que tem. Você para de reclamar do que está errado e começa a celebrar o que está certo. Você para de viver como vítima e começa a viver como vitorioso. Tem algo sobre o caminho estreito que é paradoxal, mas verdadeiro. Quanto mais você morre para si mesmo, mais você vive de verdade. Quanto mais você abre mão dos seus direitos, mais você experimenta a liberdade verdadeira. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você serve, mais você é realizado. Isso é o reino de Deus. É de cabeça para baixo comparado ao mundo, mas é o jeito certo. É o jeito de Deus. E quando você começa a viver assim, você descobre que Jesus tinha razão em tudo que ele disse. A renovação da mente é um processo contínuo. Você foi ensinado a pensar de uma certa forma pela cultura, pela mídia, pela educação, pela família. E muitos desses padrões de pensamento não estão alinhados com a verdade de Deus. Então agora você precisa renovar sua mente. Precisa desaprender mentiras e aprender verdades. E isso acontece através da palavra de Deus. Quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você medita nela, quanto mais você permite que ela penetre no seu coração, mais sua mente é renovada. E você começa a pensar como Deus pensa, a ver como Deus vê, a valorizar o que Deus valoriza. O perdão se torna possível, não porque ficou mais fácil, mas porque você entende o quanto foi perdoado. Quando você realmente compreende a magnitude do seu pecado e a magnitude da graça de Deus, quando você vê o preço que foi pago para te perdoar, como você pode não perdoar os outros? Não é fácil, mas é possível e é necessário. Porque guardar rancor só te machuca, só te prende, só te amargura. Mas o perdão te liberta. E Deus te dá a graça necessária para perdoar, não importa quão profunda seja a ferida. A restauração de relacionamentos acontece. Relacionamentos que estavam quebrados são curados. Não sempre. Às vezes a outra pessoa não quer. Mas da sua parte, você faz o que pode. Você pede perdão onde precisa pedir. Você oferece perdão onde precisa oferecer. Você estende a mão. Você tenta reconciliar. E mesmo quando a reconciliação não é possível, você tem paz porque você fez sua parte. E às vezes, milagrosamente, relacionamentos que pareciam mortos são ressuscitados. Porque Deus é especialista em ressurreição. Seu propósito se torna claro. Talvez não imediatamente, talvez não completamente. Mas com o tempo você começa a entender por que você nasceu, o que você está aqui para fazer, como Deus quer usar você. E pode não ser algo grandioso aos olhos do mundo. Pode ser um bom pai, uma boa mãe. Pode ser trabalhar honestamente no seu emprego e ser luz ali. Pode ser servir na igreja de formas práticas. Pode ser usar seus talentos para glorificar a Deus. O importante não é a grandeza do seu propósito aos olhos humanos. O importante é que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. A presença de Deus se torna sua realidade. Não apenas uma doutrina, não apenas uma teoria, mas uma experiência diária. Você sente Ele perto. Você ouve Ele falar. Você reconhece Ele agindo. E isso não é misticismo, não é imaginação. É real. Tão real quanto qualquer outra coisa na sua vida. E quando você tem essa consciência da presença de Deus, tudo muda. Você não se sente sozinho. Você não se sente desamparado. Você não se sente perdido. Porque Deus está com você. E se Deus está com você, quem pode ser contra você? Deixe sua curtida, se essa mensagem tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. E nos comentários,
Me conte como Deus está trabalhando na sua vida. O futuro se torna algo que você espera com expectativa, não com medo. Porque você sabe quem está segurando o amanhã. Você não sabe todos os detalhes, não sabe todos os passos, mas você conhece aquele que sabe. E isso é suficiente. Você pode descansar no fato de que Deus já foi no seu futuro, já preparou o caminho, já colocou as peças no lugar. E quando você chegar lá, vai descobrir que Ele já estava esperando por você. E no final, quando tudo estiver dito e feito, quando você olhar para trás na sua vida, você vai ver a mão de Deus em cada detalhe. Vai ver como Ele te guiou, te protegeu, te sustentou. Vai ver como Ele usou até as coisas ruins para te moldar e te preparar. Vai ver que cada lágrima tinha um propósito, cada dor tinha um sentido, cada luta tinha um resultado. E você vai se ajoelhar diante dele e agradecer. Agradecer por Ele ter te amado o suficiente para te chamar, por Ele ter te mostrado a porta estreita, por Ele ter te dado força para passar por ela, por Ele ter caminhado com você cada passo do caminho. E você vai passar a eternidade celebrando e adorando aquele que te salvou, te transformou e te trouxe para casa. E aqui estamos, você e eu, chegando ao final dessa conversa. Uma conversa que começou com uma pergunta simples mas profunda. Qual porta você vai escolher? E ao longo desse caminho, exploramos juntos verdades que Jesus compartilhou há mais de 2000 anos em uma montanha, cercado por pessoas que, assim como você, buscavam respostas, buscavam esperança, buscavam um caminho melhor. O Sermão do Monte não foi apenas um discurso bonito, foi um convite para viver de forma diferente, para construir sobre um fundamento sólido, para ser luz em um mundo escuro, para ser sal em meio à corrupção. E no centro de tudo isso estava a porta estreita, o caminho que poucos encontram mas que leva à vida verdadeira. Nós falamos sobre escolhas, sobre como cada dia, cada momento, você está decidindo entre dois caminhos. O caminho largo que parece fácil, confortável, popular, mas que no final leva à destruição. E o caminho estreito que exige de você, que te desafia, que te transforma, mas que te leva para onde você realmente quer estar, nos braços de Deus, vivendo a vida que Ele planejou para você desde antes da fundação do mundo. E a verdade que precisava ser revelada, e que espero que tenha tocado seu coração, é que a porta estreita não é um conjunto de regras, é uma pessoa, é Jesus. E escolher a porta estreita é simplesmente escolher Ele. Conversamos sobre as tempestades da vida, sobre como todos nós enfrentamos dificuldades, perdas, dores, medos, e sobre como a diferença entre permanecer firme ou desmoronar não está em evitar as tempestades, mas em sobre o que você construiu sua vida. Se você construiu sobre a areia, sobre coisas temporárias, sobre sua própria força, quando vier a tempestade, tudo vai desmoronar. Mas se você construiu sobre a rocha, sobre Jesus, sobre sua palavra, sobre sua verdade, então não importa o quão forte seja a tempestade, você vai permanecer de pé, não porque você é forte, mas porque aquele em quem você confiou é inquebrantável. Falamos sobre ser sal da terra e luz do mundo, sobre como Deus não te chamou para se esconder, para ser igual a todo mundo, para viver uma vida comum e sem propósito. Ele te chamou para fazer diferença, para ser presença dele onde você está, para que as pessoas vejam algo diferente em você e sejam atraídas não a você, mas a Jesus em você. E isso não é um fardo pesado, é um privilégio, é a forma como Deus escolheu operar neste mundo quebrado, através de pessoas comuns que foram transformadas por um Deus extraordinário. Exploramos as lutas, os medos, as dúvidas que surgem no caminho estreito, a dor da incompreensão quando as pessoas ao seu redor não entendem por que você mudou, a solidão que às vezes você sente quando parece que está caminhando sozinho, a batalha interna entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil. E eu espero que você tenha entendido que essas lutas não significam que você está no caminho errado. Significam exatamente o oposto. Significam que você está vivo espiritualmente, que você está crescendo, que você está sendo transformado,
E que em cada uma dessas lutas, Jesus está com você, te fortalecendo, te sustentando, te levando adiante. Falamos sobre redenção, sobre cura, sobre restauração, sobre como Deus pega vidas quebradas e as reconstrói, como Ele transforma histórias de dor em testemunhos de vitória, como Ele usa até seus erros, até suas falhas, até seus piores momentos para te moldar e te preparar para o que Ele tem para você. E essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa o quão longe você se afastou, Deus ainda pode te alcançar. Ele ainda pode te restaurar. Ele ainda tem planos para você. Planos de bem, não de mal. Planos de futuro e esperança. E então chegamos à revelação central, a verdade que muda tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para Deus. Não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos. E quando você entende isso, quando você realmente compreende que a salvação não depende do que você faz, mas do que Jesus já fez, tudo muda. Você para de tentar merecer o amor de Deus e começa a simplesmente recebê-lo. Você para de viver na culpa e começa a viver na graça. Você para de se esforçar para ser aceito e começa a descansar no fato de que você já é aceito, completamente, em Cristo. Falamos sobre fortalecimento espiritual, sobre confiança no plano de Deus, sobre esperança que não decepciona, sobre como cada dia no caminho estreito te torna mais forte, não por sua própria força, mas pela graça de Deus que trabalha em você, sobre como você pode confiar em Deus mesmo quando não entende o que Ele está fazendo, porque você conhece quem Ele é, sobre como a esperança que você tem em Cristo não é um otimismo vazio, mas uma certeza fundamentada em promessas eternas. E essa esperança te sustenta não apenas para a eternidade, mas agora, hoje, neste momento em que você pode estar lutando, duvidando, questionando. E aqui está você, talvez sentindo seu coração bater mais forte, talvez sentindo lágrimas nos olhos, talvez sentindo algo se mexendo dentro de você. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo trabalhando, chamando, convidando. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo que ouviu? Porque informação sem transformação não muda nada. Conhecimento sem aplicação não tem valor. Você pode saber tudo sobre a porta estreita, mas se você não passar por ela, nada muda. Você pode entender tudo sobre construir sobre a rocha, mas se você continua construindo sobre a areia, quando vier a tempestade, você vai desmoronar. Então eu quero te convidar, agora, neste momento, a tomar uma decisão. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Porque você nunca vai se sentir completamente pronto. Agora. Hoje. A decisão de escolher a porta estreita. A decisão de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. A decisão de construir sobre a rocha. Pode ser que essa seja a primeira vez que você está fazendo isso. Pode ser que você já tenha feito isso antes, mas se desviou e precisa voltar. Pode ser que você já esteja no caminho, mas precisa renovar seu compromisso. Não importa onde você está. O que importa é que você responda ao chamado de Deus agora. E eu sei que pode ser assustador. Pode ser que você tenha medo do que vai perder, de como sua vida vai mudar, do que as pessoas vão pensar. Mas deixa eu te dizer algo. O que você vai ganhar é infinitamente maior do que qualquer coisa que você vai deixar para trás. Você vai ganhar paz que excede todo entendimento. Vai ganhar alegria que não depende das circunstâncias. Vai ganhar propósito que dá sentido a cada dia. Vai ganhar um relacionamento real com o Criador do universo. Vai ganhar a certeza de que quando esta vida acabar, você vai passar a eternidade com Deus. E no final, quando você olhar para trás, você vai perceber que a melhor decisão que você já tomou na vida foi escolher Jesus. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou bom o suficiente. E você está certo. Você não é. Nenhum de nós é. Mas a boa notícia, a melhor notícia que existe, é que Jesus é bom o suficiente por você. Você não precisa limpar sua vida antes de vir a Ele. Você vem como está, quebrado, ferido, confuso, perdido, e Ele te recebe. E então Ele começa a te limpar, a te curar, a te restaurar. Não porque você merece,
mas porque Ele te ama. Simplesmente porque Ele te ama. Quero que agora, se você estiver em um lugar tranquilo, você feche seus olhos por um momento. E se você não puder fechar os olhos, apenas aquiete seu coração. Eu quero orar com você. E essa não vai ser uma oração formal, cheia de palavras religiosas que você não entende. Vai ser uma conversa simples, sincera, do coração. Porque é assim que Deus quer ouvir você. Ele não quer eloquência. Ele quer sinceridade. Ele não quer perfeição. Ele quer verdade. Então vamos conversar com Ele agora, juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento trazendo comigo cada pessoa que está ouvindo essas palavras. Tu conheces cada nome, cada história, cada ferida, cada luta. Tu conheces os medos que eles carregam, as dúvidas que os atormentam, os sonhos que foram quebrados. Tu conheces tudo, Senhor. E mesmo conhecendo tudo, Tu ainda os amas, ainda os chamas, ainda os queres. Obrigado, Pai, por esse amor que não faz sentido, que não depende do nosso merecimento, que simplesmente é. Obrigado por nos amares não pelo que fazemos, mas pelo que somos, Teus filhos. Senhor Jesus, obrigado por seres a porta estreita. Obrigado por não nos deixares perdidos, sem direção, sem esperança. Obrigado por nos mostrares o caminho. E mais do que isso, obrigado por seres o caminho. Obrigado por tudo que fizeste na cruz, por cada gota de sangue derramada, por cada açoite recebido, por cada espinho que perfurou tua cabeça, por cada prego que atravessou tuas mãos e teus pés. Tu fizeste isso por nós, por mim, por cada pessoa ouvindo agora. E isso não foi porque éramos bons, foi porque Tu és bom. Obrigado, Jesus. Eu oro agora por cada pessoa que está decidindo, neste momento, passar pela porta estreita. Por aqueles que estão dizendo sim a Ti pela primeira vez. Por aqueles que estão voltando depois de terem se afastado. Por aqueles que estão renovando seu compromisso. Senhor, recebe-os, abraça-os, enche-os com Teu Espírito Santo. Dá-lhes a certeza da salvação. Que eles saibam, sem sombra de dúvida, que agora são Teus. Que nada pode separá-los do Teu amor. Que a vida eterna começou agora, neste momento. Pai, eu oro por fortalecimento, porque o caminho estreito não é fácil. Haverá lutas, haverá tentações, haverá momentos de fraqueza, mas Tu prometeste que Tua graça é suficiente, que Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu peço, fortalece cada um. Quando vierem as tempestades, e elas virão, que eles permaneçam firmes, não por sua própria força, mas pela força que vem de Ti. Que eles construam suas vidas sobre a rocha, sobre Jesus, sobre Tua palavra. E que quando a tempestade passar, eles ainda estejam de pé, testemunhando do Teu poder e da Tua fidelidade. Senhor, eu oro por cura. Há feridas profundas que precisam do Teu toque. Há corações partidos que precisam ser restaurados. Há memórias dolorosas que precisam ser curadas. Há relacionamentos quebrados que precisam de reconciliação. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Então eu peço, entra nos lugares mais escuros da alma de cada um e traz Tua luz. Toca nas feridas que ninguém mais vê e cura. Não da noite para o dia, porque Tu sabes que a cura é um processo. Mas começa agora, e caminha com cada um nessa jornada de cura. Pai, eu oro por sabedoria, porque vão surgir decisões difíceis, vão surgir situações onde não vai estar claro o que fazer, e eles vão precisar de discernimento. Então eu peço, dá-lhes sabedoria. Fala claramente através da Tua palavra. Guia-os através do Teu Espírito. Coloca pessoas sábias ao redor deles que possam aconselhar. E dá-lhes coragem para obedecer mesmo quando é difícil, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando custa algo. Senhor, eu oro por comunhão. Que cada pessoa encontre uma família espiritual. Uma igreja onde a palavra é pregada com fidelidade. Onde o amor é genuíno. Onde eles possam crescer. Porque ninguém foi feito para caminhar sozinho. Todos precisamos de comunhão, de encorajamento, de pessoas que nos amem e nos desafiem a ser mais parecidos com Jesus. Então eu peço, conecta cada um com a família espiritual que Tu tens para eles. Pai, eu oro por propósito.
Que cada pessoa descubra por que nasceu. Que eles entendam o plano que tu tens para suas vidas. E que eles vivam esse propósito com paixão, com dedicação, com alegria. Não buscando a própria glória, mas buscando a tua glória. Não tentando impressionar as pessoas, mas tentando agradar a ti. Usa cada um como instrumento teu para trazer teu reino, tua justiça, teu amor para este mundo. E agora, Senhor, eu oro por paz. Paz no coração, paz na mente, paz na alma. Aquela paz que tu prometeste, que não depende das circunstâncias, que o mundo não pode dar e não pode tirar. A paz de saber que tu estás no controle. A paz de saber que tu tens um plano. A paz de saber que tu nunca vais abandonar nem desamparar. Derrama essa paz sobre cada pessoa agora. Que eles sintam tua presença. Que eles saibam que tu estás ali, bem perto, abraçando, confortando, fortalecendo. Obrigado, Pai, por essa conversa. Obrigado por cada pessoa que teve a coragem de chegar até aqui, de ouvir até o final, de abrir o coração. Obrigado pelo que tu vais fazer na vida de cada um, porque eu sei que tu não desperdiças nada. Tu vais usar tudo isso para transformar, para mudar, para levar cada um mais perto de ti. Confiamos em ti, descansamos em ti, te amamos e te entregamos cada vida, cada história, cada futuro. Faz tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. Deixe a paz de Deus encher seu coração. Você não está mais sozinho. Você nunca mais vai estar sozinho. Porque Deus está com você. E se Deus está com você, nada pode ser contra você. Nada pode te vencer. Nada pode te destruir. Você é vitorioso em Cristo. Não porque você é forte, mas porque Ele é forte. Não porque você é capaz, mas porque Ele é capaz. E Ele prometeu completar a obra que começou em você. Nos próximos dias, semanas, meses, lembre-se dessa conversa. Lembre-se da porta estreita. Lembre-se que escolher Jesus não é uma decisão de um momento, mas uma escolha diária. Cada manhã, quando você acorda, escolha novamente. Escolha construir sobre a rocha. Escolha ser sal e luz. Escolha obedecer mesmo quando é difícil. Escolha confiar mesmo quando não entende. Escolha amar mesmo quando dói. Porque cada vez que você faz essas escolhas, você está caminhando mais profundamente no caminho estreito. Você está se tornando mais parecido com Jesus. E não há nada mais valioso, nada mais significativo, nada mais eterno do que isso. E quando vierem os dias difíceis, e eles vão vir, não desista. Não olhe para trás com saudade do caminho largo. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se do que você era sem Ele. Lembre-se do vazio que você sentia, da desesperança que te consumia. E então olhe para onde você está agora. Olhe para o que Deus já fez e confie que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel. Ele nunca falhou e Ele não vai começar agora. Você é amado, profundamente, completamente, eternamente, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Você é filho de Deus. Você é precioso aos olhos dele. Você tem valor inestimável e seu futuro é brilhante. Não porque não haverá dificuldades, mas porque Deus está escrevendo sua história. E Ele sempre transforma as coisas para o bem daqueles que o amam. Então siga em frente. Entre pela porta estreita. Construa sobre a rocha. Seja sal e luz. Viva o propósito para o qual você foi criado. E saiba que a cada passo, Jesus está com você. Ele vai na frente abrindo caminho. Ele vai atrás protegendo suas costas. Ele está ao seu lado segurando sua mão. E Ele está dentro de você, te fortalecendo, te guiando, te transformando. Você não está sozinho. Você nunca mais vai estar sozinho. E isso muda tudo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Amém.